Sejam bem-vindos ao episódio número 132 do Vozes da Terceira Terra, RPGs nacionais, na falta de um título mais criativo. Bom, 3 anos depois eu cansei de fazer título criativo. Eu sou o Marcelo e quem tá aqui comigo via Skype hoje é o Fabiano Sacol, o Chicago, do Por Baixo do Tabuleiro. E aí, Fabiano? Tudo bom? Tudo bem. Você já fez participações na Terceira Terra antes, como na forma de e-mails enviados pro God Mode, em que eles tiraram sarro do seu nome de guerra? Faz parte da vida, né? Ainda bem que não tá o Paulo Antunes aqui hoje. Também... Agora eu sei quem é esse Fabiano. Pô, eu tô olhando aqui no Skype. Quem é esse cara? Chicago, pô. Eu? Também estamos com o Rodrigo Campos, o Big do Zoada Cast. Fala aí, pessoal, beleza? O Big tá num ambiente meio tumultuado, então quando vocês começarem a ouvir uma bagunça de fundo, assim, um estádio de futebol, é porque o Big tá querendo falar. É isso aí. E aí, beleza? Tudo bem, beleza? Tudo bem com vocês aí? Tô tranquilo? Também beleza. Temos o Rovaldi Banchieri, do Imaginalta. Boa noite, pessoal. E aí, Rovaldi, prendemos você no serviço para você participar desse episódio? Pois é, eu falei boa noite, mas vai saber a hora que o pessoal tá ouvindo isso aí, né? E também temos uma prata da casa aqui, o Rafael Bezerro, o Dame Rafael do Holocast. Pois é, e eu acho que pela primeira vez no Vozes da Terceira Terra, né? Pois é. Isso quer dizer que você vai ficar me devendo uma participação no Holocast depois. É isso, porque você já tá me cobrando bastante, né? Isso porque você se acabava antes que você não participava do meu podcast. Eu tinha orgulho de não participar do podcast de ninguém, né? Aí eu mudei os paradigmas. Agora eu quero participar do podcast de todo mundo. Eu tô chamando o Felipe Mascarenhas aqui, o Nerdcore, pra entrar, pra ele ficar uns minutinhos, mas ele não tá entrando. Inclusive ele não tá nem respondendo aqui, né? Ô, Marcelo, Sim. deixa eu te perguntar uma coisa. Não é melhor a gente falar sobre como é que vai ser esse novo formato aí do Vozes, aí, você falar pra gente? O formato do Voz vai ser o seguinte, vai ser meio que no formato de rádio, vai ser no formato de rádio, porque assim que eu me mudar, que eu tiver a internet de 10, 20, sei lá, 100 mega, eu vou começar a transmitir ao vivo pra quem quiser ouvir no Ustream. E aí eu vou pegar aquele áudio e vou colocar na internet. Então sem corte, sem censura, sem nada, assim, sem nenhuma intervenção, a não ser que depois vocês peçam, assim, caso, né, nessas versões que ainda estão sem ser ao vivo, você pede assim, tipo assim, Marcelo, eu falei uma besteira muito grande naquele negócio lá, você pode tirar? Aí eu falo que sim e não tiro, e vai pro ar assim mesmo. E o formato é isso, nós vamos falando aqui o que aparecer na nossa cabeça sobre o tema. Esse é um tema muito interessante porque é RPGs nacionais, tanto RPGs brasileiros mesmo, quanto RPGs indie lançados no Brasil, ou seja, não entra GURPS, Dungeons and Dragons ou World of Darkness. E como eu não sei nada sobre esses RPGs, eu vou servir de âncora, eu vou ser o apresentador aqui que vai tentar pôr ordem na bagunça na gravação com 6 pessoas. Acho que então, esse navio aí ele não vai sair mesmo do lugar porque eu tô ancorando aqui do teu lado, Marcelo. Quem que é esse cara aqui? Apareceu uma pessoa, né? Alô, Felipe? Alô? Então esse é o Felipe Mascarenhas, o Nerdcore do Advanced Podcast, participou do retorno do Voz da Terceira Terra no episódio 130. Felipe vai ficar só um pouco, não vai gravar muito com a gente, porque ele tem que vazar. Mas pelo menos vai dar tempo de você falar mal de alguma coisa, certo? Com certeza. Então vamos começar. Outra coisa, o Felipe é o único cara que tá aqui que tem um RPG, né? Quer dizer, vai ter um RPG, né? Quem sabe um dia não sai. Eu já peguei o playtest dele. Mas vamos começar então com os podcasts. Depois a gente vai falar sobre isso. Quando sair a gente grava um outro episódio só pra falar mal. Vamos começar então com os RPGs nacionais mais antigos que vocês conhecem. O que vocês têm aí anotados que são os RPGs 100% brasileiros antigões, assim? Tagmar? Na minha época era Tagmar, Desafio dos Bandeirantes, Demos Corporation e tinha mais um que era o Millennia. Era do Caos é mais recente, não é? Não, Era do Caos foi pós-Wood. É verdade. Eu joguei o Era do Caos. É um sistema que envelheceu pra caramba. Eu acho que não dá pra jogar ele mais. Ele era, sabe aquele assim... É muito engraçado, né? Que ele tem visual de Windows 3, né, cara? Pô, é verdade. Era pra ser E era pra ser no futuro. Quem jogou Era do Caos? Eu comprei o Era do Caos, mas eu nunca consegui jogar. O que eu joguei assim e levantei muita bandeira foi do Desafio dos Bandeirantes.
E, Fabiano, você jogou Desafio dos Bandeirantes? Eu tinha o Desafio dos Bandeirantes, mas nunca consegui fazer um jogo. Tagmar, em compensação, consegui fazer uma campanha, que durou algumas boas sessões. Ah, olha só. Felipe, você é dessa época? Eu sou sim, cara. Comprei o Tagmar da caixa azul. Inclusive o famoso dado marrom veio dela. Olha, Big. o mais, Pode falar, Rovaldi. Pode falar, Rovaldi. o mais perto que eu cheguei desses RPGs dessa época aí foi o Millennium. Que a gente jogava a cada hora inventando uma regra diferente, porque o livro era uma bagunça pra entender aquilo tudo lá. A gente era muito criança, cara. E Mas Big? era um RPG bem divertido, assim. O esquema dele, pelo menos, era diferente de tudo que tinha na época. Era bem futurista, ele tinha umas ideias bacanas. Acho que é uma coisa das quais nós vamos falar, né? Que é os RPGs, eles eram meio clones, assim, né? Big, e você? Cara, eu lambi muito esses RPG aí. Já jogar, não cheguei a jogar não, cara. O pessoal chegava pra mim com um livro, me emprestava pra ler tudo. Tagman, Desafio dos Bandeirantes, Millennium, era um caso, mas jogar, mestrar mesmo não. Eu joguei Desafio dos Bandeirantes um pouco. Meus irmãos jogavam mais entre si, assim. Teve uma época que a diferença de idade entre meus dois irmãos do meio é de 2 anos. Eu pra eles. Então teve uma época em que nós... Sabe assim, você pega um moleque de 16 e 2 moleques de 14, não dá muito certo, né? Então eles jogavam os RPGs deles com os colegas e eu jogava meus RPGs com os meus amigos. Depois a gente acabou juntando as turmas. Mas eles jogaram bastante o Desafio dos Bandeirantes. Eu tive um personagem só, joguei assim umas 3 ou 4 aventuras. Mas Tagmar, um dos meus irmãos mestrava. Nós jogamos aquelas campanhas de você começar no 3º ou 4º nível e até o 12º, 13º. Era aquelas histórias assim super light, que era o oposto do que a gente jogava no AD&D. O AD&D era histórias bem cheias de combate, miniaturas de papel, não sei o que. O Tagmar era uma coisa mais light. Mas esses aí, o Era do Caos também, que eu joguei bastante. O Era do Caos eu joguei até muito tempo depois dele ser cancelado e dele começar a ficar velho, né? E chegamos a adaptar. Ele começou velho, cara. Ele começou velho. É chato pra sempre aquele sistema, cara. Agora, o Millennium eu nunca tinha ouvido falar. O Tagmar 2, eu cheguei a participar do projeto Tagmar 2 bem no comecinho. Tanto é que se vocês procurarem lá existe até hoje o projeto Tagmar 2, já está meio que consolidado, né? Estão até quase pensando em fazer o Tagmar 3, né? Seguir mesmo meio que o lance da Wizard of the Coast, a cada 3 anos lançar um sistema novo. E o meu nome ainda tá lá. Eu participei muito no começo, assim, quando eu tava super embrionário. Não utilizaram nenhuma das minhas ideias. Mas se vocês procurarem, o meu nome tá lá, cara. Muito louco isso. Mas aí... Agora, o Minigurps entra nessa conta? Hein? Pode colocar Minigurps entra nessa conta? Não, Minigurps acho que não. O que vocês acham? Mas o Minigurps foi uma produção nacional, né? Mas né, em cima do RPG... em cima do RPG importado, mas... talvez valha... Quem foi que fez? Foi a própria Devir que fez o Minigurps? Não, foi o Luiz Ricon, cara. Ele participou do Desafio de Bandeirantes, depois fez esses projetos e... não sei se foi apenas ele, né? Não sei se teve mais gente daquela galera dele que participou do desafio e tal. Mas, com certeza, ele dava frente. Ah, interessante. Eu cheguei a ler o primeiro Minigurps, o módulo básico, e depois o Descobrimento do Brasil. Mas não foi algo que me interessou, porque eu já tinha o GURPS com 12 suplementos, né? Pra mim não era interessante o Minigurps. Mas então é interessante isso. Eu achava que o Minigurps era uma coisa importada que trouxeram, entendeu? Eu não sabia que tinha sido feito no Brasil. Quem jogou Demos Corporation? Nunca ouvi falar. Só ouvi falar, mas não consegui tocar num. Eu só vi propaganda Dragão Dourado, cara. Mais do que isso. Nossa. Mas vem cá. Foi feito por dinheiro da UF, né? Diz a lenda, né? Nossa, tinha essa... Nossa, que louco. RPG... Diz a lenda que o quê? É a lenda que ele foi criado por engenheiros da UF, e você precisava de uma calculadora científica para poder rodar ele. Nossa, ele vinha Falam no isso de GURPS hoje. Não, Não, as pessoas choram muito. As pessoas choram muito com GURPS, cara. Tudo que você tem que saber fazer é somar e multiplicar. Acabou, não precisa fazer mais nada. Não precisa saber. Mas quanto aos e logaritmo. Mas quanto a ideia de retroclones... Espera um pouquinho, Fabiano. Quanto à ideia do retroclone, é que realmente naquela época tu não tinha muita base, né? O pessoal pegava tudo aquilo que tinha em volta para poder criar o seu sistema. Afinal de contas, quem é que aqui nessa mesa nunca quis criar um sistema, ou não está criando, ou já não criou um sistema de RPG? Eu sou essa exceção. Tu é o âncora.
Eu Tu sou, não acredita. mas é que eu, é que eu sou consumidor, sempre fui. Eu vou contar Mas, essa Marcelo, Sim. você produz muito prop para mesa de jogo, que eu já vi você falando, construir uma regra diferente para isso aqui. Eu não sei, mas isso entra em parte de produção também. Não é um sistema novo, mas é uma adição a um sistema que já existe. Você veio falando que produziu uma coisinha diferente para colocar na mesa, uma regra, uma adaptação. Mas é exatamente isso que eu faço. Eu pego coisas que já existem e modifico. Eu não crio nada do zero. Eu tava conversando uma vez, eu devia ter uns 17 ou Mas 18 anos. Marcelo, Pode falar, É, Felipe. eu acho que o próprio D&D ele não é criado do zero, ele é uma expansão de regra de combate de miniatura militar, né? É difícil falar que alguma coisa não foi copiada, ou emendada, ou remendada, ou clonada, ou feito um golem aí, como o pessoal do Old Dragon gosta de falar, né? Mas a partir de certo ponto, ele se torna original. Porque cresce tanto, tem tanta coisa em volta, que ele se torna uma coisa independente, a ponto dos outros copiarem do AD&D e não mais de regras de batalhas napoleônicas com miniaturas de chumbo. O que eu quero dizer é que é o seguinte, uma vez eu sentado... A diferença é criar uma regra da casa ou modificar um sistema, mas assim, sei lá, eu viro para vocês e falo assim, ó, eu tenho uma tabela de fumbles aqui para quando tira 1. Né? Ou eu uso umas cartinhas com coisas legais quando você tira 20. É uma regra da casa, mas você ainda reconhece aquilo como D&D. Você senta, nós vamos jogar D&D, em 3 minutos você sabe o que é aquela modificação, porque a primeira coisa que dizem pra você quais são as regras da casa que estão sendo usadas. Igual, por exemplo, chega e acrescenta aí. É equivalente ao Ravenloft, por exemplo. Você começa a jogar Ravenloft, a primeira coisa que o DM fala pra você é coloca mais 3 atributos aí, que é medo, horror e loucura. Ainda é a D&D. O lance é você... Marcelo, aquele episódio que a gente gravou foi Bazar do Bizarro, que a gente fez a adaptação de personagem de X-Men pra 4ª edição? Foi esse mesmo. Fizemos um aquilo noturno lá, se a e um gente ciclope. expandisse aquilo, criasse fichas e adaptação de monstros, seria tá certo que é só uma casca, né? Mas eu acho que seria até considerado um sistema próprio. Não, estamos usando as mecânicas do D&D. Mesmo, sabe, mesmo quando você pega vamos falar depois, né, dos retroclones e dos hacks, etc. Mesmo quando você pega... o meu entendimento é o seguinte, a pessoa começou do zero... O mini-GURPS não deixa de ser isso também, entendeu? É uma coisa que você está criando, um suplemento, uma ideia, a partir de um sistema já existente. Então, mas ele até chama GURPS ainda. Né? Ele é o mini GURPS. Tudo bem, mas é mini GURPS, mas não quer dizer nada. Continua sendo uma produção brasileira em cima de um jogo. Mas eu acho que o lance aqui começa assim, a gente tem que traçar, cada pessoa está traçando a linha num certo ponto. A partir de que instante a criatividade, a gente está traçando assim, a partir de que momento passa a ser criativo. A partir de que momento... para de poder ser processado. Uma ótima resposta. Então começa por Tagma, então. Tagma, ele é cópia do D&D ou não? Então, mas mesmo que seja uma cópia do D&D, ele ainda é um sistema próprio, porque ele não chama a D&D, ele chama Tagmar, vai rolar os D20. Tipo assim, ele, por mais que seja obviamente baseado, assim, chupinhado do Dungeons and Dragons, na época do AD&D, né? Ele é um sistema próprio, porque você tem gente que joga Tagmar, né, e chama de Tagmar, não chama de D&D brasileiro, né? É diferente por exemplo, como é que ele chama o rapaz do Omtar? Ele fez um suplemento para pro Dungeons and Dragons 4ª edição. É um mundo lá dele que tem feats próprios, classes próprias, raças próprias, mas ele identifica aquilo como sendo do AD&D. Desculpa, do D&D 4ª edição, né? Ele não criou um sistema próprio. Mas não é uma produção nacional de RPG? É um... Tá, eu pensei que nós vamos... tipo assim, eu tava na minha cabeça pensando em sistemas próprios, e não, tipo assim, coisas começadas do zero, e não suplementos, porque senão a gente vai ser obrigado a falar de GURPS para da galáxia, e isso eu não quero falar. Peraí que eu vou... Não, mas a gente não tinha até colocado aqui um assunto que poderia ser discutido, era produções tipo do Shotgun Diaries, agora pela Redbox. Sim, mas esse vamos falar na segunda parte, que são sistemas estrangeiros sendo lançados no Brasil. A primeira parte nós vamos falar dos sistemas nacionais, coisa que neguinho sentou na frente do computador, ou na época na frente do caderno, e começou a fazer um sistema assim, vou inventar meu próprio sistema porque eu não gosto do D&D. Sai um clone do D&D? Sai, mas o cara tem o direito de chamar aquilo de sistema próprio. É que nem o Felipe falou, tem que estar diferente o suficiente para ele não ser processado. Ó, deixa eu acrescentar aqui o nosso convidado... como é que eu chamaria isso? Do Sneak Attack, peraí. Não é mais Sneak Attack que eu tô avisando. Oportunidade? Né? Isso aqui, ó. Nosso ataque de oportunidade no nosso convidado. Vamos ver se ele atende.
Ah, agora sim. Alô? Alô, Seja taxa de bem-vindo. oportunidade. Taxa de oportunidade. Sabe que ele ia fazer Tá tão essa piada. surpresa que tá com uma interrogação aqui no ícone dele no Skype. Bom, acho que o Nitro dispensa apresentações. Ele foi o cara que estreou comigo os canais 2, quando eu comecei a fazer canal 2, e agora, finalmente, no episódio do Voz da Terceira Terra, Nitro. Muito obrigado por participar, seja bem-vindo. A honra é toda minha. Então vamos aproveitar e já que você caiu, deu um ataque de oportunidade na gente aqui. Não, primeiro eu tenho que fazer a famosa entrada clássica. Ô, nobres aventureiros que estão caminhando Ai, por não, aí, não acredito, por cara. favor, eu sou um velho guerreiro que estou andando por o mesmo caminho onde vocês estão. Posso acompanhá-los? Você queria ser Aí, o velho da se- taverna. Aí se for os meus jogadores, vai falar assim, não. Não. Acabou o gancho. Se tiver um Os meus jogadores antigamente vão falar, nós você tem perguntávamos. dinheiro? Os meus Você jogadores sabe- antigamente perguntavam, tem um P6 em cima da cabeça dele? Se tem, a gente convida. Você sabe que É uma o vez... culto da morte. Uma vez eu fiz a introdução de vários jogadores, né? Aí um jogador atrasou, na época do AD&D. Aí o jogador atrasou, né? Aí os caras já estavam lá na cidade, lá. Eu acho que é Ravensbluff mesmo. Tava lá em Ravensbluff. Aí o cara... eu quero entrar no jogo. Aí eu cheguei pra ele, beleza. Você está no meio do caminho e aí você vê uma placa. Se você é homem, vá para Ravensbluff. Vamos aproveitar agora que o Nitro chegou, fazer um Aí breve... ele falou assim, tudo bem. Pode falar, manda Nitro. brasa. Não, é bom. Manda brasa. Não acabou a história? Não. Aí o cara falou assim, não, bem, o meu personagem é homem, então eu vou. E aí juntou o grupo. Aí juntou o grupo. Teve outra vez que eu juntei um NPC que entrou de paraquedas, os caras continuaram andando na dungeon, acharam um buraco, o cara tava lá dentro. É ótimo, essa aí eu já fiz também. Pois é, aí toda hora que... Aí com esse grupo, toda hora que era pra... Porque morria nega doidado, né? Toda hora que era pra botar um personagem novo, eles falavam, arruma um buraco. Aí eu fazia um buraco de cara. Normalmente os PCs novos apareciam amarrados na sala seguinte. Dungeons and Zanza. Mas sabe que eu já introduzi um PC natimorto, cara? Nossa! Isso, cara, como assim? Foi. Porque tava no meio da aventura. Aí os caras estavam andando, chegaram numa encruzilhada e acharam morto um troll, um anão e um humano. Aí só que eles foram investigar um humano assim e falaram, pô, esse cara não tá parecendo o corpo daquele moleque que ia jogar com a gente, não veio? Eu falei, tipo, o cara não apareceu, morreu antes mesmo de jogar. Vamos aproveitar que o tio Nitro chegou, vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a 1 minuto com a opinião do Nitro sobre os RPGs artesanais. Estamos de volta. Nitro, a gente estava começando aqui uma discussão sobre RPGs artesanais. Sabe aquele RPG de antigamente, dos anos 80, que o nego fazia na gráfica, com aqueles tipos móveis ainda? Tagmar, Desafio dos Bandeirantes, qual que é aquele outro que o Big falou? Chaos Corporation, é isso? Demon. Acho que é Demos. Demos Corporation. O Rovaldi lembrou do Millennia, ou Millennium. Millennium. Você é dessa época, Nitro? Antes dessa só época. que... Isso é covardia perguntar pro Nitro, né, pô? Sacanagem. Não, inclusive hoje eu tava lembrando com um amigo meu do Xerocão que a gente tinha de AD&D, e porque eu comecei a jogar com a caixa do Frank Mentz, né? O vermelho, né? Uhum. E logo em Isso, seguida a gente perdeu o mestre e
eu tinha o Xerox lá daqueles livrinhos da caixa básica, mas faltava muita coisa. Então a gente mesmo fez as nossas regras. Isso foi em 87, acho que em Niterói, 86. Mas quando a primeira vez que eu vi RPG nacional foi, eu acho que em 91, que eu voltei dos Estados Unidos, aí eu cheguei em Belo Horizonte procurando gente para jogar RPG, e aí eu vi pela primeira vez o Desafio de Bandeirantes, em 90, segundo semestre de 90 para 91. Mas aqui em Belo Horizonte tinha muito preconceito assim, entre a turma que jogava, sabe? O pessoal tinha um pouco de preconceito assim, para jogar. Eu não lembro de nenhuma mesa de Desafio de Bandeirantes aqui em Belo Horizonte. Mas por quê? Porque achava que era menor do que o D&D, assim? Menor do que o AD&D? Não porque, por exemplo, eu já tinha um grupo, já em 90, que já era D&D segunda edição na cabeça, assim, de jogar, de comprar caixa e jogar dos gringos mesmo. A gente jogava Ravenloft, eu tinha Forgotten Realms, caixa cinza. A gente juntava grana para... Se bem que tinha muito pouco, né? Mas quando aparecia na leitura, a gente pegava tudo que aparecia lá. Então, comparado com o produto americano e a minha turma que jogava o pessoal... Quer dizer, eu tinha a manha de inglês, tinha mais uns 2 que tinham, então a língua não era problema pra gente, né? Então, o pessoal não gostava muito, não. Eu lembro disso. Infelizmente, eu tenho que confessar. Felipe, Minha experiência foi bem diferente com o desafio, porque nessa época eu tinha 10, 11 anos. E eu acho que ainda não tinha o AD&D, nem o D&Dzinho em português, não é? Ele foi depois disso, não foi? Não tinha não, pô. O Dungeons and Dragons da Grow, acho que era 92 ou 93. Pois é. E o então o que Tagmar acontece? É 91. Eu já jogava desde antes disso, né? E, geralmente a galera que jogava comigo, eles jogavam porque a gente apresentava esses Xerox também. Eu acho que a única coisa mais próxima que tinha nessa época foi o Hero Quest. Aquele que era mais jogo de tabuleiro mesmo. E a galera aqui, pô, adorou o desafio quando saiu, a gente jogava direto e tal. Eu só fui sentir mesmo esse repúdio assim, do pessoal mais velho, né? Eu querendo voltar assim, a jogar desafio, encontrar com a galera e nego falando, pô, vai jogar com desafio, lutar contra, porra, macaco no mato, pô, saci, qual é a graça? Não, aqui, eu peguei aqui, eu peguei aqui, é de 92 o desafio. Eu peguei aqui na Wikipedia, é de 92. É de antes exatamente, É no meio? Exatamente na época que o meu... Foi quando eu comecei mesmo a mestrar direto a D&D e a jogar direto a D&D aqui em Belo Horizonte. Foi nesse período mesmo. A gente tinha o Dragon's Cave Club na leitura, que era um clube de RPG, e essa época estava bem no auge, assim. É nessa época que começou a aparecer, né? Felipe, você é da mesma cidade e deve ter jogado RPG mais ou menos na mesma época. Como é que era a abordagem do seu povo, do seu grupo com os RPGs nacionais? Ô Marcelo, a minha turma era muito... a gente gostava de estudar inglês, então a gente já partia para os gringos de uma vez, né? Então, como a gente já jogava D&D antes de ter versão nacional, nós continuamos com os jogos em inglês, até pela quantidade maior de material. Mas o RPG introdutório da minha turma foi o Tagmar, né? Cheguei a jogar... Talvez seja o RPG que eu tenha jogado assim, mais campanhas, assim. Eu dei umas boas campanhas com ele, assim, com grupos diferentes, pessoas distintas, assim. Era bem difundido aqui na época. E eu gostava do sistema até, curtia o esquema de classe lá, que você tinha umas árvores de skill, né, que cada classe tinha pontos para gastar e você podia investir, era bem customizável o personagem. Achava a criação de personagem mais interessante que do D&D. Essa é uma época em que, é fácil dizer isso hoje, 20 anos depois, 15 anos depois, mas é uma época em que os RPGs, eles, feitos no Brasil, pelo menos, não eram lá muito criativos e muito distintos entre si, porque, em primeiro lugar, havia pouca influência, né? Jogava-se muito pouca coisa, trazia-se muito pouca coisa do exterior. Sabe, nessa época eu conheci uma pessoa que tinha Rolemaster,
E Palladio, então, eu só ouvi falar muitos anos depois, assim, eu ouvi falar que alguém jogava nos Estados Unidos, quando veio pro Brasil não trouxe os livros e tal. Era D&D, GURPS e depois, né, mais tarde um pouco, já nos anos 90, o World of Darkness. Então, os sistemas que saíram no Brasil, eles procuravam suprir uma necessidade de mercado que não tinha. Todo mundo queria jogar D&D e não tinha. Então, saiu o Tagmar. E mesmo depois disso, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas o Arcanum, depois o... Como é que chamava? O Arcanum era do Trevas. Era meio que uma cópia nacional disso, assim. Tinha uma sistemática mais ou menos inédita, mas o próprio Tagmar, por exemplo, chupinhou uma tabela do Marvel Super Heroes. Então, naquela época, os RPGs eram meio que mais do mesmo. Você escolhia pelas ilustrações e pelo nome legal. Esse Millennium, eu não sei, Rovaldi. Ele era diferentão assim ou também era uma cópia como todos os outros? Assim, um Cara, clone? ele era bem diferente, viu, Marcelo? Ele tinha É complicado, porque eu não conhecia sistemas dessa época, gringos, de ficção científica. Traveler. O Millennium lembra muito o Traveler. Então, eu não conhecia o Traveler, não conhecia nada. Quando eu conheci Millennium, ele era muito louco. A gente até jogou aventura de Star Wars usando o sistema dele. A do Millennium era fenomenal, cara. Não, então é provável que... É provável que o Millennium, então, tenha sido inspirado no Traveler. Porque o Traveler é o segundo RPG que saiu no mundo, assim, tipo, logo depois do D&D. Esse negócio é complicado. Por exemplo, se for falar a experiência pessoal, no meu caso, foi um pouco complicado, porque aqui em Belo Horizonte mesmo, bem especificamente em Belo Horizonte, a gente tinha a Livraria Leitura, que começou a importar muito RPG. Então, em 92 para 93, aqui começou a aparecer de tudo. Eu lembro, eu comprei o RPG Underground, que é um RPG de super-heróis antigão, muito bizarro. O Rifts aqui era um sucesso danado, eu mestrei muito Rifts. Esse período de, eu acho que 93 até uns 94, 95, assim, mais ou menos, aqui em Belo Horizonte tinha muito RPG, porque chegava muito pela leitura. Então, os nacionais que chegavam aqui tinham que competir com os importados. A turma que lia inglês ficava mais na parte no material importado mesmo. Agora, eu sei que aos redores de Belo Horizonte, tipo, eu sei que Contagem, por exemplo, tem muito jogador. Eu lembro uma época que tinha muito jogador de Daemon. Aqui no interior de Minas tinha muito jogador de Daemon. Tem muita, inclusive até hoje, tem comunidades assim, muito fortes. Mas Daemon já veio depois, quando o Dragão Brasil já estava no auge, cara. Pior. Entendeu? Por exemplo, vocês falam aí do Sudeste. Eu, que nasci e morei no Ceará durante muito tempo. Cara, RPG Nacional pra mim só passou a existir quando o Dragão Brasil chegou nas bancas em 94. Antes disso não existia nada. Pra gente, eu imagino. Nessa época eu morava no interior de Minas, eu só conseguia RPGs quando eu ia mesmo visitar minha avó em Belo Horizonte, sabe? Que eu ia lá na leitura e comprava alguma coisa. Era muito difícil. Foi uma coisa revolucionária quando a Grow lançou o D&D como jogo de tabuleiro nas lojas de brinquedo. Aí você conseguia fácil. Olha só como é que era o sistema aqui. Em 92, chegou 2 exemplares de Vampire, segunda edição, porque a primeira edição não veio para Belo Horizonte, mas a segunda edição veio. Isso, assim, saindo lá nos Estados Unidos. Nem veio direto para cá, cara. E aí chegou. Acho que nem chegou a ver. Eu nunca vi. Chegou na leitura. O Kyran comprou, que é outro dinossauro do RPG, que até hoje mestre, manda brasa, tem a maior coleção de RPG que eu conheço. Eu acho que é um pouquinho. Vamos nos despedir do Felipe Mascarenhas, porque ele tem que ir embora. Felipe, muito obrigado por sua participação. A gente se vê no próximo. Obrigado a vocês. Um abraço, Felipe. Falou. Pode continuar. Mas aí é o seguinte, aí chegou 2 livros em Belo Horizonte. Um foi pro Kyran e o outro eu peguei. Eu pegando o livro, aí, como a gente tinha o Dragon's Scale, tinha muito jogador que ia lá, tinha uma comunidade, assim. Então, quando o pessoal soube que eu tive, o pessoal, tipo assim, e na época estava na faculdade, então tinha tempo adoidado, né? Então, eu montei, tipo, uns 5 grupos em Belo Horizonte, de 5, 6 pessoas cada. Eu mestrava todo dia o Diabo do Vampire. Eu fiquei besta com o livro. Estourou minha cabeça, explodiu. Isso em 92, assim, não era moda, ninguém sabia o que era isso. Ainda não tinha... Ninguém tava morrendo por causa disso. Não tinha os povos from hell. Eu tinha cabelão de metal, mas era só eu, o resto era mais nerd. Não tinha mulher jogando.
tinha nada disso. Um bando de nerd horrendo jogando. E aí eu fiz vários grupos, assim, durante, eu acho que uns 6 meses. Fiquei ralando a beça, mestrando o jogo e mostrando o jogo. Aí o negócio ficou tão doido que todo mundo que jogava ia na leitura e pedia para trazer. Aí já em 93 já tinha aquele monte, aí já começou a chegar um monte de livro da White Wolf, assim, né? Então quando saiu do Brasil, quando chegou aqui em Belo Horizonte, a turma daqui que jogava para valer já conhecia há tempo, tanto que aqui teve altas guerras nerds por causa da tradução, de disciplina. Eu tenho vários jogadores até hoje que não gostam das traduções, auspícios, uns troços assim, que não aceita até hoje. Gosto de tradução do RPG nacional, cara, não adianta. Marcelo é um. Então, assim, é uma situação diferente. O que é, Big? Você é um que não gosta das traduções da Devi, que eu sei. Eu não vejo, tipo assim, como jogador, como consumidor, eu não vejo vantagem em comprar as traduções, porque eu tenho acesso aos RPGs originais, né, com o inglês original, e mais baratos, né? Até que a exceção recente agora foi essa caixa do Redbox, que saiu no Brasil pela primeira vez mais barata do que comprar na Amazon. Então isso é uma grande vantagem. Exatamente, mas ainda assim tá um ótimo preço. Tá. O Nito tava trollando hoje no Twitter, tava trollando a tradução do Song of Ice and Fire, né, não. Nossa, cara. Aí é querer pegar da porrada. Não, pera um pouquinho. Vamos falar dessas traduções no próximo bloco. Nesse bloco ainda vamos falar de uma coisa aqui. Isso é sobre, então, estamos falando sobre esses RPGs nacionais daquele tempo. Me chamem de romântico, me chamem de bonzinho, mas eu acho que eu acabei de quebrar a piranha da minha mulher aqui. Luciano, acho que eu quebrou. Isso é ser romântico? Bonzinho. Aquele negócio de pôr no cabelo. Se eu falar isso, eu apanho até morrer. Não, é que eu acho que eu quebrei a piranha favorita dela. Você quebrou de verdade? Vou um negócio aqui, vê se não for parar na sacada. Desculpa. Bom. Marcelo quebrou a piranha e matou o cachorro. Bom, voltando então onde eu estava. Mas espera, Paulo, só completando uma coisa. Diga. Aí, mais pra frente, quando começou a sair o RPG no Brasil, aí eu comecei a comprar tudo. Porque, primeiro, eu sempre amei o hobby e eu queria mesmo ajudar mesmo. Então, coleção de Daemon, quando começou a sair Dragão Brasil, eu lia. E eu sempre achei muito legal o trabalho do pessoal. Sempre achei fantástico esse negócio de colocar em revista e vender em banca, saca? Isso aí eu achei foi... RPG. Eu acho, assim, entendeu? Pode ser, mas sistema é limitado, não sei o que, whatever, don't care. Hoje um monte de gente conhece RPG por causa da iniciativa daquele pessoal da época, né? Então, é verdade. Eu acho que é tudo bom. Então, mas era mais ou menos sobre isso que eu ia falar. Os RPGs daquela época, os RPGs feitos no Brasil naquela época, hoje é fácil dizer que eles eram clones, eram cópias, eram um pouco criativos. Me chamem de romântico, me chamem de bonzinho, mas eu não acho que eles faziam, com uma ou outra exceção, eu acho que eles não faziam de maldade. Não havia muito... Você não tinha um pool de criatividade de onde extrair. Você sempre trabalha com o que você tem à sua volta. E tinha outra coisa, Marcelo. Naquela época... A gente, até eu como jogador e mestre, a gente ainda tinha uma admiração pelos gringos, entendeu? Eu achava que os gringos não erravam. Eu achava que, por exemplo, as regras lá da D&D eram a melhor coisa jamais feita pelo homem na Terra. Eu não conseguia, eu tinha aquela síndrome de vira-lata. Hoje... Era um pouco de ingenuidade. Né, assim, hoje não. Hoje eu te falo, os gringos, cara, eles não têm a manha, entendeu? Eles não têm a manha. Assim, na lata? Não, na lata. Assim, tem muita coisa que eles acertam e tem muita coisa que eles erram. E é pelo estilo de jogar americano. Eu joguei lá, é diferente do nosso esquema aqui. E assim, tem muita coisa que hoje eu acho que foi besteira, foi exagero, foi regra mal feita, coisa mal colocada, coisas que não tem nada a ver, entendeu? Mas na época a gente tinha essa... Hoje eu acho que a gente já tem o know-how, já dá pra gente fazer coisa aqui no Brasil, que é muito melhor do que eles fazem lá.
eu acho que hoje a gente já tem mais, como é que fala? Mais caixa, entendeu? Tipo assim, não, realmente, é idiotice botar esse taco que quanto mais baixo, mais difícil. Que trem louco é esse, cara? Antes não, eu lembro que eu nunca questionei regra. Eu não questionava. A gente tinha as nossas regras caseiras, mas ficava assim com a regra caseira, mas assim, é porque a gente não consegue julgar do jeito certo, né? Hoje não tem não, hoje eu tô nem aí. Aí o tag não pega, vai, em vez de fazer o taco subindo, não, bota uma tabela colorida lá e tal. Mas isso eu acho que não tem a ver tanto com a época, tem a ver mais com a idade que a gente tinha, né, cara? A gente era moleque, não tinha esse jogo de cintura, de fazer assim, eu vou mexer do meu jeito pra ficar melhor, né? Acho que era por causa da idade mesmo. Mas vamos falar então sobre os RPGs novos, a nova era dos RPGs nacionais, inspirados nos RPGs indies. Logo depois dessa música, voltamos em 1 minuto. Falamos no bloco passado sobre a era de prata dos RPGs brasileiros, que era o Tagmar, Era do Caos, Daemon e Millennia, esses jogos assim. Isso foi então que a gente nunca teve uma era de ouro, a gente vai da prata pro bronze? A gente nunca teve uma era de ouro. E a era de ouro era a época de ouro era a época da Xerox, assim, cara. Então, eu acho que a gente tá na época de ouro, cara. Pois é, o que eu tô achando também, viu? Eu acho que a gente tá na época de ouro. Entendeu? Podemos seguir essa conclusão também. Agora, eu tenho a filosofia de vida que é o seguinte: o melhor tempo da minha vida é agora. Tá? Eu sempre penso nisso. Qualquer que seja. A merda que esteja. Olha só. Isso foi até 91, 92, 93, por aí. Aí a Grow lança a caixa básica, seria o equivalente à 14ª edição do D&D Basic Game no Brasil. A Devir começa a trazer algumas coisas importadas. Entra a Abril Jovens, cria uma área só pra isso, abriu RPG, achando que ia ganhar dinheiro às turras. A Ed Ouro lança RPGs aqui no Brasil, lançou RPG Shadowrun, o RPG do Senhor dos Anéis, e foi aquela festa. A gente achou que tava entrando assim era a época dos sonhos. Cyberpunk 2020 foi a Devir? Chegou a ser no Brasil isso? Saiu, claro. Uau. Claro, tem muitos fãs nossos, o povo vai mandar pedra no vocês. Tem muita gente que a Dragão Brasil encheu o saco, dizer que não tinha, né, jogador de Cyberpunk. Bom, mas enfim, essas editoras entraram, começou a lançar um monte de RPG no Brasil, sumiram os RPGs nacionais. Eu tô passando um caminhão aqui do lado, eu provavelmente de gravar do lado da janela. Aí sumiram os RPGs nacionais até que apareceu o 3DT. Aí voltou os RPGs. Tô te falando, cara. É uma verdade. Não, mas sim, 3DT eu acho que é o sistema mais julgado. Eu acho que depois do Daemon, eu acho, o sistema brasileiro julgado, assim, acho que é o 3DT. Eu joguei pra caramba o primeiro e a segunda edição, que era o Advanced Defensores de Tóquio. Foi Defensores de Tóquio, primeira e segunda edição, né? Acho que esse Advanced apareceu depois. 94, não, era Defensores de Tóquio e depois foi pra Advanced Defensores de Tóquio. É isso mesmo. Eu mestrei Defensores de Tóquio e é um RPG maravilhoso. E eu acho que é um dos primeiros RPGs indies, no sentido de um sistema que é criado em função de um tema, saca? Fugia daquele paradigma de GURPS D&D, né? Mas ele começou como uma brincadeira, ele começou como uma gozação, uma revista de 64 páginas, engraçadíssima. Era mais divertido ler do que jogar. E aí começou a ficar sério, descobriram que dava caldo, né? E lançaram um RPG de verdade, que foi o 3DT, que acho que foi o primeiro que foi pensar assim, não, vamos fazer esse negócio direito. E ele também trabalhava com um público específico, viu, Marcelo? É impressionante hoje como você pega esse pessoal otaku, eles não querem saber de nenhum sistema, eles querem jogar 3DT para jogar um Naruto, para jogar qualquer coisa assim. Pode falar, não, desculpa, porque eu esqueço que tem mais gente, às vezes é só eu e o Marcelo Diori e aquela disputa de quem fala mais. Né? Merda. Não, desculpa, mas manda abraço.
É impressionante isso. Lá fora, o pessoal sabe que trabalhar com um público segmentado é uma coisa que é muito funcional. Você faz um material específico para um público. Eu não acho que o 3D&T foi criado com essa intenção assim tão específica. Vamos fazer uma pesquisa de mercado, ter um público emergente aqui. Não, aconteceu. Foi uma coincidência. Tinha um público que estava surgindo ali, que curtia um determinado tipo de produto, né, de consumir um determinado tipo de mídia, e que encontrou no 3D&T, no Defensores de Tóquio, em todas essas coisas, um sistema voltado para ele. E junto com o boom, o sistema cresceu e está vivo até hoje, cara, por causa desse pessoal que está sempre se renovando. Mas atualmente nós temos um novo boom de RPGs nacionais, os RPGs no estilo indie, os RPGs de controle narrativo, RPGs que utilizam daquelas financiamento colaborativo e tal. Vocês acham que a nova onda, a atual onda de jogos nacionais foram inspirados no sucesso do 3D&T? Nitro? Não, nada a ver. Deixa eu falar só uma coisa do 3D&T que eu sempre quis falar e eu acho interessante falar hoje aqui. O 3D&T, ele tem um lance nele que é meio assim revolucionário para a época que ele foi lançado, tá? Que é 94, até em nível mundial mesmo. Em 94, quer dizer, jogos mais narrativos sempre existiram. Mas nesse período, nos Estados Unidos, ainda não tinha. Só que o 3D&T, muita gente entende mal o sistema, porque leva para o sistema um paradigma tipo GURPS, assim, ou até mesmo do AD&D. Então, o pessoal tem aquele problema do poder de fogo. Se eu tiver meu poder de fogo é 2. Então, se eu tiver um lápis, assim, meu poder de fogo é 2, eu mato com lápis, né? Por exemplo. Mas o lance do 3D&T que funciona para anime, por exemplo, é porque o pessoal usa o 3D&T como a base da narrativa. Ele nunca, um personagem que tem uma espada enorme, vai usar um lápis para matar, ele vai usar sempre a espada. Então ele tem, é por isso que eu falo que o 3D&T é um dos primeiros indies brasileiros, apesar de que ninguém vai considerar indie, todo mundo vai me crucificar falando que é indie, no sentido assim de meio alternativo, mas ele depende muito da narrativa dos jogadores. Os jogadores é que vão narrar, e aí o sistema está só ali para poder decidir o rumo da narrativa, assim. Mas não é para poder... você falar isso, Tineto, que teve Entendeu? um dia... Meu irmão, ele é muito fã daquele sistema indie, o Wushu, não sei se você conhece. Sei, ótimo. Então, e ele funciona bem assim, né? Você descreve o teu personagem e não importa, assim, como é que você vai fazer. Você vai usar aquele atributo para resolver a situação, né? De acordo com a descrição do jogo. De certa forma, e eu tava falando com ele outro dia sobre isso, o poder de fogo lá do 3D&T, ele é meio nessa pegada, porque você tem um poder de fogo que é um atributo, assim, ultra genérico, mas você vai colocar as limitações e definir jogando. Narrativamente, Exatamente. É isso aí. Mas voltando, só para terminar aqui, Marcelo, eu não acho que tem a ver com 3D&T, não. Eu acho que o que tem a ver essa nova pegada indie são duas coisas. Pelo menos o pessoal que eu conheço, que é aqui de Belo Horizonte, que é o Eduardo Caetano e o pessoal lá do Círculo, né, eu não sei se eles chamam Círculo, Secular Games. Uhum. Secular Games é que, por exemplo, no caso do Eduardo Caetano, eu sei vivamente, porque há uns 4 anos atrás que eu descobri os story games e tal, eu conversava com ele muito pela internet. E a gente trocava ideia. E ele também já estava pesquisando essas coisas. E o Eduardo Caetano é um cara, assim, famosão, velhão de Mundo das Trevas. Já fez live até dizer chega, então ele gosta do esquema mais para narrativa mesmo. E o pessoal da Secular, eu acho que é a mesma coisa. Foi o contato com a turma do Forge, com os fóruns lá do Forge, esqueci o nome do cara, tem tempo que eu não leio mais isso. John Wick? John Wick e o Papa lá, o cara que criou a... Robin DeLoss? Não é o Robin DeLoss, é o cara que criou a teoria GLS. Eu não conheço esse cara, gamismo, essa é de D&D4. Simulacionismo e narrativismo, GSN. A teoria, como é que ele chama, gente? Isso aí, esse mais eu não lembro mais. Tô lembrando, mas eu acho que isso é um fenômeno recente mesmo, da explosão dos índios norte-americanos,
dos jogos narrativos, né, Story Games e o Diablo lá nos Estados Unidos, e o pessoal na internet falando, vamos começar a fazer esse negócio aqui também. Eu acho que foi por aí, sabe? Explosão dos índios norte-americanos. Explosão dos índios norte-americanos. Dos índios não, gente, dos índios. Um tempo atrás. Ninguém explodiu índios nos Estados Unidos. Não, e esse movimento Já do sim, índio- há tempos atrás. explodiram. Você vai falar do Vortex RPG e do Seres do Inferno, não, pô? Alguém conhece esses RPGs? Por favor, se alguém souber. Eu não soube ele, agora não sei se ele tá aí. Seres do Inferno, a gente ouviu falar desse trem, mas diz que é uma história tão bizarra, tem dinheiro público no meio, é uma história tão bizarra que, assim, Vortex, que tem dinheiro público, que foi financiado pelo Banco do Brasil, né? Não, esse aí, pô, é muito bizarro. Que É brasileiro, pô, tem que estar, né, pelo menos. E tem o Angus RPG também. Que... Eu conheço o jogo de tabuleiro, que é muito bom. O RPG eu não sabia que tinha, não. Eu tentei ler a literatura do Angus, eu não dei conta. Não consegui terminar o livro, não. Mas o jogo de tabuleiro é ótimo. Eu recomendo. 5 conto na estante virtual. Tem uma pá lá, quiser. Mas aí, o Marcelo, então eu acho isso. A experiência do Forge começou acho que em 98, assim, 99, e estourou mesmo lá para 2005, 2006, com o pessoal lá do Fórum Forge, que é um fórum de criadores de RPG independentes. Eles começaram a produzir pequenas tiragens, vender entre os fãs, e esses RPGs eram extremamente experimentais e aí o nome tem que você quer é Ron Edwards. O nome que você quer é Ron Edwards. Então esses RPGs são bem experimentais e o formato de criação coletiva, ou criação no fórum, playtest entre criadores de jogos, tiragem limitada, criação de uma comunidade, divulgação online. Esse formato que funcionou muito bem lá, isso é muito, muito atrativo. E aí eu acho que a influência foi essa. Aí o pessoal daqui falou assim, vamos fazer isso aqui também. Eu vejo mais ou menos da mesma maneira. Em 2009, eu entrevistei o Paul Teves, que estava lançando o RPG dele, o A Penny for My Thoughts. E o que dominou mais a conversa, os 40 minutos de conversa, foi isso mesmo. O que está acontecendo que as pessoas estão podendo lançar esses RPGs pequenos antes e não podiam? E ele fala sobre isso. A tecnologia facilitou muito. Antes, todo mundo sempre teve ideia na cabeça. Todo mundo sempre teve o seu sisteminha que jogava em casa, imprimia lá umas 1000 cópias na máquina de xerox da esquina e distribuía para os amigos. Ou levava em convenções. Nego fazia jogo de cartas super artesanais, assim, e distribuía em convenções. Nos Estados Unidos você tem uma convenção a cada 2 cidades, né? E só que é o seguinte, antigamente, nas palavras do Paul Teves, você tinha que vender teu carro pra você conseguir lançar 5.000 cópias do seu RPG. E mesmo assim você lançava 5.000 cópias, porque o mínimo que você conseguia imprimir eram 100.000 cópias. Hoje você consegue, com 1.000 cópias, 2.000 cópias, essas pequenas gráficas, você imprimir e vender, às vezes sem ter lucro nenhum, mas para você divulgar teu jogo. E aí o seu próximo jogo vai ter lucro, porque as pessoas já conhecem teu nome. Ou o que está acontecendo bastante, que são os print on demands, que é o cara tá lá, o RPG, que é o Burning Wheel, por exemplo, era assim, ele não tinha um estoque lá, ele imprimia à medida que ia pedindo, dava uma semana, tinha 50 pedidos, ele mandava imprimir e distribuía. Primeiro que a internet facilitou o contato, aproximou o criador do jogo dos seus fãs e dos seus possíveis playtests. O Paul Teves fez playtest pela internet, jogando via Skype. E o preço da produção de um livro caiu vertiginosamente também. Então acho que começaram a fazer isso nos Estados Unidos, e o pessoal aqui no Brasil viu isso. Acho que a Secular Games ela tem um histórico de fazer coisas pro mercado norte-americano, não tem? Eles pegaram esse know-how e trouxeram pro Brasil. E aí o pessoal viu que dá certo. Novamente, a gente imitando, mas sem diminuir essa ideia. Acho que imitação é a melhor forma de elogio. É assim, viu o formato que tá funcionando? Vamos fazer aqui também. Isso, sabe? mas aí é o lance. Porque, por exemplo, quando eu falei que hoje em dia o pessoal que é mais veterano de RPG, sabe que os gringos têm todas as limitações e dificuldades que a gente tem, ou seja, eles não são diferentes da gente, a gente consegue fazer um RPG tão bom ou até melhor do que eles. Por que eu quero dizer isso? Porque eu coloco no mesmo balaio
dos indie games, que eu odeio essas categorias, eu odeio, para mim é tudo RPG, não tem diferença nenhuma para mim. Eu só tenho, a única diferença é que um é feito por uma corporação gigantesca e o outro é feito por um cara. E eu gosto mais dos que são feitos por um cara, entendeu? Assim, atualmente. Tanto que, por exemplo, o Old Dragon, que é dessa... Redbox. Isso, mas é da Old School Renaissance, né? A Renascença Escola Velha do RPG. Nos Estados Unidos, começou da mesma maneira que os story games, narrativistas, cheio de brequeteco. Mesma coisa, os caras faziam a visão deles do RPG Escola Velha, Old School, do D&D veião, e disponibilizava, às vezes, até de graça, ou então fazia tiragens minúsculas. Nós temos um RPG temos um RPG que começou nos Estados Unidos de zoeira também, que é o Hackmaster. Que ele começou com uma tirinha de história em quadrinhos, e que era o jogo que o pessoal jogava, pra eles não falarem Dungeons and Dragons, e o negócio fez tanto sucesso que eles lançaram o Hackmaster, tá tipo na terceira, quarta edição já. O Hackmaster já é bem grandão, assim, né? A Kaiser Co. mas também surgiu assim. O Hackmaster, agora, por exemplo, o Hackmaster é o Spinal Tap do RPG, né? Começou como uma zoeira e virou sério, virou RPG de verdade. Por exemplo, é muito longe do desafio. Desculpa. Do desafio. Do 3DT, né? Que foi verdade. zoadaço Começou e de brincadeira. acabou virando sério pela demanda do pessoal, né? Zoadaço, continua, né? Inclusive, por exemplo, eu conheço vários old schools americanos, o Swords and Sorcery, o Osric, e eu falo pra você, assim, de cara, que o Old Dragon é muito melhor. É muito mais jogável do que o Labyrinth and Lords, por exemplo. Sword and Sorcery quer dizer Sorcerer and Sword. É Sorcerer and Swords. Ah, tá. Não, acho que tem um jogo que chama Sorcerers and Swords. Eu acho que é. Mas, por exemplo, o nosso old school old school, que é o Old Dragon, eu acho ele muito superior. Sinceramente, eu acho. Não é porque tô fazendo média com Mr. Pop, com ninguém, não. Eu comparei os dois. É mais julgável. Só isso. Então, eu acho que agora o pessoal aqui, a gente já está mais atrevido, então dá. Já o Terra Devastada é muito bom. Busca Final é sensacional. Eu não conheço nada parecido nos Estados Unidos. Violentina. O Violentina é totalmente original, né? Não, peraí, vamos dar um intervalo agora para poder falar. No próximo bloco a gente fala sobre os novos RPGs nacionais, o que a gente jogou, o que a gente viu e nossas opiniões sobre eles e talvez alguma coisa para recomendar para os ouvintes. Daqui a um minuto a gente volta. Estamos de volta agora para o bloco final dessa conversa sobre RPGs nacionais. Vamos falar sobre os RPGs que existem no Brasil, modernos, que estão por aí, que estão sendo produzidos ou que começaram a ser produzidos recentemente, e o que nós sabemos deles. Fabiano, quais são os RPGs nacionais que você conhece ou que você jogou? Lista aí pra gente, quais são? Fala um. Começamos pelo... Vamos ver. Fora o Dragon que o Nitro acabou de falar, eu gostei muito do Terra Devastada. Esse aí esse RPG eu acompanhei o blog desde o comecinho, quando eles começaram a fazer os playtests, a largar as ideias. E digamos assim, uma coisa que eu posso dizer, que eu considero pelo menos diferente do Nitro, é esses RPGs narrativos que não tem um mestre, ou melhor, não tem um player, porque todo mundo é mestre.
eu sinto eles como se fossem mais ou menos um tipo de RPG Family Game. Não sei se vocês conseguem compreender. Não é um negócio que tu tem que criar um personagem, o mestre tem que passar uma semana montando uma história. É um negócio que tu senta, junta uma cerveja, pega os amigos e joga. Isso É é a imaginação do RPG, né? É o quê? É a imaginação do RPG. Não, mas esses são uns. Mas tem uns jogos que são assim. Sim. Tem outros narrativistas que, por exemplo, o Burning Wheel, que eu desisti de mestrar para meus jogadores, que é maravilhoso de ler, mas, tipo assim, eu amo o Luke Crane, acho ele o maior gênio que existe no RPG hoje, vivo, mas para os meus jogadores tem menor condição de eu mestrar aquilo ali. E você tem que... É um jogo narrativista e tudo, mas não é, assim, tipo, sentar na mesa do bar. mas o Pennies for My Thoughts... O Penny for My Thoughts é nesse estilo, né? Você não tem É desse estilo. Mas qual que é o mote do Terra Devastada? O que tem de interessante no Terra Devastada? Sobre o que é, como é que é a mecânica? Rapidamente, assim. Olha, ele é um jogo estilo Fate, que tu descreve o teu personagem com substantivos e adjetivos. O que o personagem tem, o que o personagem faz. E isso, assim, ó, é um negócio que tá evoluindo, que vê essa parte de RPG narrativo e atrai muito porque é muito interessante. Quando o pessoal da Redbox falou que ia lançar, por exemplo, como é que é o nome? O Shotgun Diaries, eu fiquei pensando, qual dos dois que eu vou comprar? Porque jogo de zumbi eu não consigo ficar com mais de um. Porque senão eu não jogo. Eu tenho pilhas e pilhas de livros aqui e não consegui mestrar metade deles, nem jogar metade deles. Mas eu resolvi. Mas eu resolvi escolher o Terra Devastada, porque assim, ó, além de ser um negócio que a gente vai acompanhando, é um estilo de jogo diferente. Eu me criei jogando AD&D e GURPS, depois passei para o World of Darkness. Olha, sinceramente, eu joguei uma vez ou duas 3D&T, e esse tipo de sistema, o estilo Fate, mais narrativo, mais, como é que eu vou dizer, mais não importa tanto assim a tua ficha, o que importa é o teu personagem, vamos dizer assim, e isso atrai muito, isso é uma coisa como é que eu vou dizer, que me atrai muito, não adianta. Desde do ano passado que eu tô vidrado em Warhammer, que eu tô pegando ou coisa voltada ao Warhammer ou coisa voltada a jogo narrativo. Saquei. O Rafael, você jogou o Shotgun Diaries, né? Tem até uma sessão de jogo que foi ao ar. Você já tinha ouvido falar desse Terra Devastada? Então, já tinha ouvido falar só da galera comentando aí pelos podcasts, ver assim, mas assim, tanto Terra Devastada quanto aquele Busca Final, Violentina, cara, eu só conheço mesmo de fama de ouvir o pessoal falar. Até por isso que eu gostaria que quem já jogou ou quem já experimentou possa falar um pouco assim mais sobre esses sistemas para outras pessoas que, como eu, não conhecem, ter uma ideia básica. Voluntários? Mas o Busca Final, pô, tem de graça para baixar o PDF. Olha só, no site da editora. Tem um RPG que nós esquecemos de falar, que ele ficou nesse limbo entre, não era anos 80 e 90, mas também já não é recente, mas porque ele não existe, que é o Ao Cair da Noite, do... Como é que ele chama o rapaz? Decide, eu acho, que ele é de Goiás. E esse é um sistema que ele começou a fazer material pro mundo das trevas, aí ele decidiu que ia fazer o próprio RPG, que eu acho que como todos os outros que a gente falou da época, quando começou o RPG nacional, e é desse jeito, você tem o jogo lá, pra você baixar, você pode pegar o livro básico, o suplemento, tem uma aventura pronta, você pode baixar, e se você gostar, você compra. Acho que ele não tá mais vendendo, mas na época custava R$35. Então esse é um formato que estão fazendo no Brasil, né? Você falou que qual que é o sistema que estão fazendo isso agora? Big? Como é que chama? O que estão distribuindo gratuitamente? O Busca Final. Pode ser baixado. Busca Final. Tá, quem já jogou esse Busca Final? Sobre o que é? Não, eu já li. Pode falar. Fala aí. Eu não sei nada. Fala assim. Eu apenas li, né? Eu não cheguei a jogar, porque, como eu falo, os meus jogadores não são muito chegados. Já tentei várias vezes. Mas o Busca Final é muito interessante, é um jogo de criação de história, de saga mesmo. E é muito legal porque são utilizadas cartas, trabalha com arquétipos,
no final é como se fosse você narra uma saga de um acho que é de um herói junto com seus companheiros, assim, e pode ter tragédia e tudo. E isso pode ser em qualquer temática dentro disso. Pode ser uma jornada heróica em qualquer tipo de história. Não, quer dizer, pode, mas o livro direciona para um tipo específico de cenário, não um cenário assim de medieval, de fantasia de baixa magia, tipo um Game of Thrones, por exemplo. Você poderia fazer um Game of Thrones. Inclusive, esse é um dos motes, né, Nitro? Você tem que descobrir o que aconteceu com a magia, não é? Exatamente. A magia sumiu, e aí o povo vai numa quest. É bem interessante, é bem legal, sabe? Uhum. É um mote muito comum nos RPGs nacionais atualmente, esse negócio de você poder baixar e experimentar, né? O Violentino. Exatamente. Inclusive eu tenho o meu sistema lá, vou fazer o Marchand, o mais 2D6. Tem lá no blog, estou fazendo a versão final dele, bonitinha, com index e Diaba 4. Então alguém pode baixar. Sistema é um GURPS Lite, simulacionista, assim, para mestrar qualquer tipo de aventura mesmo. Eu fiz, que é o sistema que eu uso com meus jogadores hoje. E é um sistema que chupinhei de tudo quanto é sistema, peguei as coisas que eu mais gosto, inclusive direto do Dungeons and Dragons, do quarta edição, que me ensinou muito a fazer um jogo jogável. Eu acho que esse é o grande mérito do quarta edição. Ele mostrou como é que você faz um jogo jogável, né? Assim, divertido de jogar, né? Agora até e aí tá lá, então é só baixar lá. Da produção nacional e convencer os grupos. O que você acha que vai motivar o grupo de jogadores, ou seja, aquele pessoal que não está ligando, né, para jogo novo, só quer jogar a campanha que a gente está seguindo, a pegar um sistema novo desses independentes que teoricamente não tem ninguém assim para dizer não, é bom mesmo, tá todo mundo comprando, é a parada agora. Porque você falou que os teus jogadores são resistentes a pegar sistemas novos. Mas, por outro lado, eles estão testando aí contigo umas 2D6. Como é que é isso? Não, mas aí é que é o lance. O maior foco de todo mestre é o seu grupo. Você tem que entender o seu grupo como a palma da sua mão. Você tem que dominar o seu grupo inteiro, até psicologicamente. Entendeu? Coisa meio Sauron, assim. Então, por exemplo, você tem que saber o que seu grupo gosta. Muito bem. E aí, se quiser introduzir alguma coisa nova, fazer uma preparação para a galera, garantir que não é para sempre, que vai ser só uma sessão e que se eles gostarem a gente faz mais, que aí eles vão com um humor melhor. Porque se você chegar e empurrar, aí dá problema. Vai ter jogador que vai avacalhar o jogo e tudo. Eu pergunto porque eu acho que a maior dificuldade dos sistemas independentes, nacionais, né, ou qualquer outro, é justamente quebrar essa resistência dos jogadores para querer conhecer um sistema novo, né? Aprender um novo set de regras. Mas hoje os RPGs eles são muito simples. Você senta, o DM lê em um dia, ele lê esses livros de 96 páginas, e no dia seguinte ele senta com os jogadores com o personagem pronto, tá jogando, daqui a 3 sessões alguém pede para criar personagem. A vida moderna não comporta mais livros de RPG que você leva um mês para ler e uma semana para explicar. Quer dizer, tem que sentar o dia inteiro para explicar e não joga. Hoje não dá mais para fazer isso. Ninguém tem paciência para jogar e, sinceramente, eu acho que ninguém tem paciência para fazer mais, né? E eu acho assim, por exemplo, os meus jogadores jogam comigo tem 15 anos, então a gente não liga mais para a regra, não. O pessoal já quer ir direto para a história. Já quer ir direto para o jogo. Então, quando tem... A gente quase não tem discussão de regra. Quando surge uma discussão de regra, a gente resolve logo e segue a narrativa, sabe? Por isso que eu acho engraçado, o pessoal fala assim, o RPG narrativo, eu conto mais história. Eu falei assim, ok, eu sempre contei história com os RPGs ditos não narrativos. Por isso que eu não gosto muito dessas categorias, sabe? Na prática, eu não vejo muita diferença. Assim, entendeu? Lógico que tem jogos que você cria história, você dá liberdade para os jogadores criarem cenário de aba 4 e tudo, mas no final das contas, você está gerando uma narrativa coletiva. Eu não, sabe? Esse é um marketing lá da turma do Forge que eu não consigo, na minha prática, com o meu grupo, eu não consigo ver muita diferença, não. Então eu acho que você tem que
infelizmente, nós que somos mestres, a gente está escravo dos nossos jogadores. Não tem jeito. Se você pega um jogo novo e para jogar com eles não gostam, não tem jeito. A maior desafio que a gente tem hoje é fazer o povo jogar, é fazer o povo... por exemplo, lá no meu grupo de jogo, o cara onde a gente joga o jogo comprou um maldito de um Kinect lá, um Xbox Kinect. Aí se eu chego atrasado, o povo já começou aquele trem lá, entendeu? E aí, pô, é foda. Rovaldi, qual o sistema nacional que você conhece, que você deu uma olhada, que você jogou, que você está interessado? Olha, o que está na minha bolsa que eu tô lendo é o Shotgun, que eu tô querendo mestrar desesperadamente, estou esperando uma data propícia, porque como ele não foi feito visando campanha, nem nada assim, ele é aquele que você pode... Ô, Nitro, você deixa o Shotgun Diaries para os caras jogarem antes de você chegar, eles vão jogar no lugar do Kinect. O Shotgun Diaries ele é um sistema estrangeiro que foi traduzido, né? Exatamente. O Busca Final eu também tô com ele para ler, mas a pilha só cresce. Shotgun Diaries. O Nitro já falou isso uma vez, né? Que mestre de RPG é hoarder de jogo, né? A gente vai acumulando jogos, vai acumulando e não lê nada. Quer dizer, lê, mas deixa lá, né? Não consegue jogar. O Busca Final, eu tenho bastante interesse em ler ele, tá? Inclusive eu tô esperando porque ele tem desenhos da Germana, eu fiz faculdade com ela, tal, e é um pessoal muito bacana que produziu o material. Então eu tô com muita expectativa para ele, mas ainda não tive condição de dar a atenção que ele merece. E o Violentina também tem um sistema que me parece ser muito atrativo. O problema é que eu compro todo esse material e ele vai se acumulando, porque se você mestra, tem um trabalho, tem um emprego, as coisas só se acumulam. O que eu posso dizer é que, pelo menos o que eu tenho sentido dessa produção independente nacional, é que eles estão cada vez menos tentando te empurrar regras, eles estão se preocupando mais com conteúdo ou com uma experiência de jogo diferenciada. Você comprou a lata do Shotgun, não comprou? Comprei. Então, eu acho que isso até vale citar, porque a edição que nós temos do Shotgun Diaries, cara, é uma coisa... me parece uma experiência bem melhor do que o original, né? Não dá pra comparar. O trabalho que a Redbox fez com essa edição, cara, é completamente diferente de alguma outra coisa que a gente já viu. Então, por isso só já é digno de se notar. Porque a gente tem uma experiência muito mais completa. A gente tem uma caixa muito mais diferenciado. Nós temos os tokens, a própria diagramação do livro, eu acho que foi própria do pessoal lá da Redbox. Então, assim, não tem como não dizer que não há uma produção nacional dentro disso. Vamos falar então da Redbox, então, o Old Dragon. Quem aqui jogou o Old Dragon? Eu mestro o Dragon. Eu só mestro o Dragon. Já tem... Não acabou de falar que só mestrava mais 2D6, pô? Não, eu mestro mais 2D6 pros meus jogadores. É que o Nitro tem vida dupla. Não, o Nitro tem vida dupla. Porque eu participo todo mês. É o Newton mês. Rocha e o tio Nitro, né? É porque eu participo todo mês a gente tem um encontro de RPG aqui, todo mês, chamamos Quero Jogar RPG. Inclusive a gente vai ter o próximo dia 23, vou mestrar o Old Dragon lá. E lá no encontro eu só mestro o The Dragon pro pessoal de fora. Porque o mais 2D6 ele ainda tá meio cheio de arestas. Né? O Old Dragon, ele é o único... É que assim, tem uma moda, tanto nos videogames e agora nos RPGs, dos retroclones, né? Que parecem clones, mas eles não são. A gente falou lá no primeiro e no segundo bloco sobre os clones mesmos, RPGs que eram baseados, pegavam faziam um Frankenstein aqui e ali, faziam seu próprio RPG. Agora tá um pouco na moda esses sistemas que tem cara de antigo, inclusive nas ilustrações, né? Mas não é antigo, ele é moderno, utiliza conceitos modernos. O Old Dragon é um ótimo exemplo, assim, um exemplo perfeito do que é um retroclone. Tem Exatamente. Outro no Brasil? Tem, quer dizer, não é tão retroclone quanto o Old Dragon, mas tem o espírito, né? O espírito do retroclone, que é o Might Blade. O Might Blade, que é um que também lançou com tiragem pequena e tem uma boa comunidade, muita gente joga. Eu tenho. E é um outro que você tem ele impresso ou você tem ele baixado? Não, eu comprei no World RPG Fest, direto com o Thiago. Porque com coisinha verde. É um outro que é um sistema legal também. Você pode ou baixá-lo para jogar, se você gostar, né? O PDF, ou você pode comprá-lo também, né? Tem essas duas opções. Isso é muito legal.
Tio, Isso. eu tô vendo em relação ao Brasil, no Brasil aqui pelo menos, isso é uma moda muito grande, porque assim, ó, o brasileiro ele quer conhecer antes o que tá querendo comprar, não vai comprar gato por lebre, e eu vejo uma coisa assim, o povo brasileiro, o jogador de RPG brasileiro, ele fala assim, ó, pô, o cara tá fazendo, eu gostei desse produto, eu vou comprar. Eu tenho um PDF na mão, mas eu não vou usar só o PDF, eu vou dar uma mão pro cara fazer uma coisa melhor depois. E isso tá virando assim, ó, não é moda, mas é um movimento que tá ficando muito bom, porque tu consegue ver os produtos antes, tu não precisa correr pra pirataria, como a gente vê em vários grupos, várias reuniões da RPG que o pessoal tem no máximo o livro básico e depois eles têm todos os suplementos em xerox. Ou nem isso, né? Eu tô só em PDF mesmo. Ou nem isso. Então, assim, o cara entregar um PDF pra ti e falar assim, ó, tá aqui o PDF pra te ler, mas nós também temos o livro, é um show de bola, porque o cara se vê assim, eu gostei do sistema, eu vou comprar, porque eu vou ajudar esse pessoal, porque a gente tá aqui pra isso, né? E como é que é comprar pra jogar também, né? Jogar também, é muito bacana. E como é que é o Might Blade? Cara, o Might Blade é um sistema, como tu disse, ele é o estilo, vou pegar ele aqui na minha mão, tava lendo ele semana passada. Ele é um sistema bem D&D, bem D&D terceira edição. Ele tem as classes, as raças, é bem estilo medieval mesmo. Tem Só que usa D6. Só que usa D6. Porque é mais fácil de encontrar, né? Tu consegue roubar do War. Não, você compra em bicicletaria, cara. Tem uma bicicletaria aqui no bairro que vende dado Tabacaria de 6 também. O Old Dragon, ele tem coisa do AD&D, ele tem cheque de atributo que você rola pra baixo, por exemplo, jogada de proteção que você rola pra cima, mas os ataques são do 3.5, que você rola, soma mais bônus, tenta acertar o CA igualzinho. Então é um jogo... Que, na verdade é um retrogolem, não um retroclone, né? Exatamente. É que nem o meu mais 2D6, por exemplo. Todo mundo que tá aqui nessa conversa sabe jogar o meu jogo. Verdade. Porque vocês já jogaram tudo. Eu não botei nenhum elemento novo no jogo. E o pessoal fala assim, nossa, Nil, você não botou... E é de propósito, porque é o sistema para ficar invisível. Então eu fiz o mais 2D6 e o mais Fantasy, que é o mais 2D6, só que jogado com os dados do D&D. E é só isso. Mas por que eu fiz isso? Por quê? Eu queria um sisteminha para os meus jogadores, para não ficar tendo que ficar comprando coisa, e jogar um Cthulhu. Por exemplo, a nossa próxima aventura vai ser um Cthulhu no espaço, tipo Aliens, assim, Space Cthulhu. Assim, o Might Blade usa também o sistema D mais 2 da D6, mas eu tava vendo aqui, eu acabei de achar, eu tenho um módulo básico do RPG Quest, da Daimon, que também usava o estilo D mais 2 da D6. Uma coisa muito legal da RPG Quest são aqueles cenários deles, assim, que você pega aquele... Como se fossem as miniaturas de papel, né? Como se fossem, não, são miniaturas de papel. Aquilo é fantástico. Mas nunca joguei. Tem todos aqui, mas nunca consegui jogar. Pra convencer, a melhor coisa que tem. Ao invés de você levar suas miniaturas, você leva aqueles papéis também. Tem um outro RPG, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu mesmo vi na mão aqui do Arthur, aqui de Ribeirão Preto, que é o Refrão, que é um livrinho A6, assim, amarelado. Caraca, é muito antigo, cara. Eu lembro do Refrão. Isso é antigo, Refrão não é recente, então. Refrão antigo tem Monstros também. Esse Monstros eu lembro de vê-lo nas páginas da... Como é que chamava aquela revista? Tinha uma revista que fazia propaganda. Não, era depois. Saiu uma revistinha... Como é que chamava aquela revista? Role Playing, que era uma revistinha. E se bobear, o Monstros foi o primeiro RPG de humor do Brasil. Foi o primeiro RPG de temática de humor. É brasileiro. E o autor, eu acho que é do Rio de Janeiro, se não me engano. E ele, uma vez, eu fiz um podcast com ele, e ele, sabe, eu não sei se ele mexe com RPG, ou ele mexe com RPG Educação, não sei o que é, mas ele deu uma sumida. Aí na internet, alguém pegou o Monstros, escaneou beleza, assim, e disponibilizou para baixar. E aí ele achou isso legal e escreveu pro cara assim, tipo assim, e oficializou a coisa. Então... Você pode baixar o Monstros, o PDF, que foi feito lá pro escaneado do cara, e eu acho ótimo, tipo assim, por exemplo, no meu caso, tanto o Mítica... tem o Mítica que eu lancei, né, vocês não falaram aí, né, mas tudo bem. Tem o Nitro sem vergonha fazendo uma propaganda. Eu lancei 2 livros. Aí, tem o Mítica... Eu vi semana passada numa banca aqui, cara.
Pois é. Aí É tem o teu, Mítica, Nito? o Sombras no Oriente. O Mítica foi eu que escrevi. O eu Mítica, vou comprar o de só monstros, perfil. o de monstros. O de monstros. O pessoal que fez o Mítica básico me chamou para fazer o livro de monstros. Aí eu fiz o livro de monstros 3.5, 3.0. E aí o Mítica, eles escanearam, e a minha aventura Invasão de Necrópia, que saiu na D20 Saga, que eu escrevi também, eles escanearam, e eu acho ótimo, porque eu mesmo não tenho mais os originais assim, entendeu? Então eu achei ótimo. Não sei se, se as Eu vou comprar o editoras Mítica. gostam, Só porque mas eu vou lá na banca e vou pegar. eu agradeço o pirata que fez o PDF. Porque eu não tenho mais. Salve, pirata. Nitro, deixa eu fazer uma pergunta de fã pra você. Você pretende lançar um dia o Dungeon Massacration ou não? Não, o negócio é o seguinte, eu vou lançar, mas eu tô terminando o mais 2D6, tem um pessoal que tá afim de lançar, mas o mais 2D6 vai ser sempre gratuito, mas talvez vai sair uma edição assim de print on demand, assim, para whatever. Então eu tô terminando esse, mas eu vou fazer. O Dungeon Massacration ele tá alterando, eu tô pensando em transformar ele num jogo para 2 pessoas, um joguinho rápido desse tipo de boteco, Filler. assim. Ele Esse filler. 5 Ele é estrelas assim- pra diversão, hein? Ele é É pra um tirar o joguinho- pessoal do Xbox. O negócio é isso. Esse mesmo. velho, mas, cara, isso aí é uma batalha terrível. Inclusive, eu vou recomendar um jogo que eu tô jogando a trilogia, que chama-se oh, meu Deus do céu. A trilogia chama Tongues of Virtue. Tongues of Virtue, que é as sungas da virtude, é o Death É do Spank. É Ron do Death Gilbert. Spank. É do Death Spank. Death Esse jogo- Spank é sensacional. Ron Sensacional. Gilbert eu conheço desde Monkey Island. Eu sou fã do cara, assim, ó, até por debaixo d'água. Ah, Muito peraí, bom. estamos falando de RPG de videogame. Não, vamos lá, vamos voltar para RPG de livro. Não, pois é, o Massacration vai ser no esquema do Death Spank. Quer dizer, ele copiou a minha ideia, né? Antes Take my money. Shut Olha up só. and take my money. Elfo tem menos 10 ainda dos atributos do Dungeon Massacre. Se tiver, beleza. Não, Massacration é aquele jogo que você sabe como é que é. Os jogadores não têm atributos, só tem ataque. Entendeu? É porrada. Entendeu? Só tem ataque e é isso aí. Mas Elfo tem menos 10. Vamos E falar assim, então e do. e um jogador é o Dungeon Master e o objetivo dele é matar os players. E o objetivo dos players é sobreviver até o final. Então é esse que é o jogo. De tabuleiro. fantástico, fantástico. De tabuleiro. Vai ser doido, vai ser doido. Vamos falar então do último jogo que tá faltando pra gente falar aqui, que é o Violentina. Acho que é o mais recente também. Ele utilizou um projeto de financiamento coletivo, acho que foi o primeiro no Brasil que utilizou um Exatamente, projeto de financiamento eu coletivo. Eu que fiz o jingle do Violentina, apesar do Eduardo odiar, eu fiz o jingle. E ninguém aceita, o jingle é assim. Como que é? E aí, o que você tá jogando? Violentina, Violentina, Violentina. O Violentina é no estilo meio. Ele é aquele jogo de narrativa compartilhada total, assim, sem DM. Eu Isso. gostaria de dizer que ele é parecido, ele é na mesma senda do Fiasco. Só que dizer isso seria reduzir o jogo. Ele não é uma cópia do Fiasco. Ele é um jogo autêntico, é um jogo original. Ele se sustenta por si só. Mas ele é nesse estilão que está começando a aparecer agora. A Penny for My Thoughts, The Adventures of Baron Munchausen, Flower for Mara e o mais recente, o Fiasco. Quem jogou Violentina aqui, o que vocês falam? Primeiro da arte. Parece que a arte desse jogo é um pouco... Ela é um destaque, né? Ela é uma... Nossa, mas o Eduardo é foda, né? Ele é designer também, né? E ele é designer monster. Então, aí é imbatível. O jogo, eu já sabia que o jogo ia arrebentar visualmente. Assim. Eu nunca joguei, tá? Eu li. Eu achei muito legal porque o jogo força os jogadores a ficar entre si e a criar conspirações, assim, e um contra o outro, entendeu? As regras do jogo forçam você a ter esse tipo de atitude, sabe? Mas até aí o Vampire já fazia isso há muito tempo. Não, mas é um pouco diferente, cara. Por exemplo, se tivesse uma Aí é regra... intencional, né? Por exemplo, se tivesse na regra de Vampire uma regra assim, esse jogador, você só pode jogar esse personagem se você matar o personagem do seu colega que está do seu lado direito, por exemplo. Uhum. Aí tudo bem, aí eu tô forçando a barra, entendeu? Tô forçando a barra para um... O Violentina é mais por aí, sacou? Então a coisa acontece.
Eu dei uma lida no Fiasco e no Violentina. O que dá pra perceber dos dois, o Violentina ele parece muito mais fechado em regra. Onde o Fiasco ele é mais aberto e mais livre, vamos dizer assim, ó, tu não precisa ter um motivo, tu pode dar um dado para um, dar um dado para outro, sem explicar muito. O Violentina ele explica, olha, tu vai fazer isso com esse cara por causa disso. Então ele te dá um foco para te poder trabalhar. Entendeu? Isso. Eu gostei muito disso. E a coisa acontece. Então, por exemplo, Violentina não é um jogo que vai ficar todo mundo olhando pro outro, o que nós vamos fazer? Não tem disso, entendeu? Isso eu acho senti massa. isso um pouco no Fiasco, sabe? Porque por ser muito improvisado, se você não tiver num pique legal, ele pode dar uma parada, né? Fica o pessoal se olhando, sem saber o que fazer. Marcelo, agora eu vou ter que chegar agora. Ok? Não, a gravação acabou. O Violentino foi o último. Vamos encerrar agora. Só quero saber se vocês têm algum comentário final, alguma coisa que nós deixamos de falar, algum RPG nacional que vocês recomendam para os ouvintes, ou algum que vocês recomendam que eles fiquem longe. Vamos começar então pelo Nitro. Nitro, recomenda algum ou diz um que os jogadores é melhor não jogarem? Então, fiquem longe dos seres do inferno, pelo amor de Deus. Pra você não sofrer nenhuma maldição, né? Maldição nos olhos, porque a arte daquele jogo é uma coisa horrenda. Eu tenho que falar do que eu tô jogando, mestrando, e tem a bandeira que é o Old Dragon. Compensa, arrume, jogue. Ótimo jogo pra ensinar RPG, pra introduzir o povo no hobby. Então é isso aí. Até mais, pessoal. Falou. Ronaldo, você agora, o jogo que você recomenda, mesmo que você não tenha jogado, que você curtiu, que você tenha visto, tenha curtido, e o jogo que você não fala para os jogadores, para os ouvintes passarem longe. Olha, para passar longe, eu acho difícil falar de alguma coisa que tá saindo agora, porque tudo vale a pena você dar uma olhada, de repente não pelo que ele tá mostrando ali, mas pelo que ele pode ser. Esse pessoal tá trabalhando e todo dia tá saindo coisa nova desse pessoal que tá fazendo a produção nacional no momento. Produção que eu digo não que já fez, mas que tá ainda produzindo. Para jogar, eu acho que o Fronteira Final vai ser o próximo na minha lista. Ele é realmente, de todos que tem aí, é o que mais o cenário me agrada, assim, essa ideia Fronteira de você entrar... Final? Busca final? Busca final, desculpa. Fronteira Final é RPG de Jornada nas Estrelas, né? Pois é. O Busca Final, ele é o que você entra já épico, né, no negócio. Não tem como você não sentir que você está fazendo parte de uma jornada, falando já de Jornada nas Estrelas. Eu recomendo, pelo menos. O que eu já vi até agora do material tá impressionante. Mas não deixem de ver essa produção da Secular, da Redbox, da Retropunk, falando de produção, não necessariamente de criação nacional, mas de produção nacional, porque essa galera tá arrebentando aí agora, tá impressionante, assim. Beleza. Rafael, sua vez. Bom, o que eu tô esperando sair, na verdade, 2 é aquele Carnificina nas Estrelas, que eu tô querendo que saia a versão em português para poder experimentar. E o outro é o Space Dragon. Já não tem? Saiu? Já saiu. Desculpa então. Já saiu. Cheguei ainda tava para sair. Bom, mas o outro também é o Space Dragon, que vai ser não sei se apenas um suplemento assim, do Old Dragon ou um livro assim à parte, né, mas na pegada dele. Mas porque eu quero alguma coisa, né, que seja uma ficção científica, aventuresca, que possa ser usado aqui, né? Uma coisa mais livre para usar. De repente até usar aí o Space Dragon para uma pegada assim mais Star Wars livre, né? Então é porque eu sinto falta de ter um RPG assim aqui. Eu acho que isso daí parece que vai ser interessante, estou esperando por ele. E um jogo que o pessoal deveria passar longe? Então, eu não vou fazer uma desrecomendação, mas o que eu acho que é o seguinte: a gente não tem que apoiar o RPG nacional só por ser nacional. Eu acho que a gente tem que apoiar por ser de qualidade. Então a gente tem que apoiar as coisas que a gente vê de bom mesmo e incentivar. Como eu comprei o Old Dragon, eu realmente não tenho muito interesse em jogar ele. Eu já jogo D&D, pra mim não tem essa necessidade. Mas eu carrego ele sempre na minha mochila, porque eu não sei se um dia eu vou estar com uma galera nova, criança, assim, ou jovem, adolescente, e eu vou querer apresentar, sabe? Então eu acho que é esse que é o mais importante. Você
conferir, mas comprar e recomendar por ser material de qualidade mesmo. Big. Cara, eu sou meio suspeito porque realmente eu tô jogando o Dragon, né? Tô escrevendo sobre ele, né? No meu blog. E aproveitando, fazendo o jabá de oportunidade aí, que o Rafael falou do Space Dragon, eu gravei até um podcast agora, o ZadaCast, com o autor do Space Dragon, tá lá no ZadaCast. Cara, e o Violentina, né, cara? Porque eu acho que o Violentina se encaixa muito no que o Marcelo falou, de você, digamos, de um jogo ser tão inspirado em outros que ele acaba criando a identidade. Ele tem um pouco do fiasco, ele tem um pouco do Append Formatos também, principalmente aquelas sementes de trama, né? Os papeizinhos que você cria. Então eu vou roubar um pouco e vou indicar esses dois aí, a serem seguidos. E um pro pessoal passar longe. Você vai... Angus RPG. Puxa, porra, E Fabiano, por último, mas não menos importante. Buenas. Olha, eu não vou desmerecer nenhum RPG, porque eu acho que todos os que eu li tem sempre uma coisa boa, então não dá pra falar mal de nenhum, pelo menos por enquanto, até eu achar um que eu posso falar mal, não vou falar mal de nenhum. Resposta política, vocês estão vendo a resposta política. Viu como é que funciona? Agora sim, ó, eu tava pensando em até pegar o Violentina, só que provavelmente o meu grupo aqui não vai ter interesse nenhum em jogar nisso. Agora eu posso dizer o seguinte, eu acho que o pessoal tem que ficar ligado que o ano de 2011 foi um boom no RPG nacional, dá pra ver pelas editoras que lançaram, e 2012, se não abrir pelo menos umas 2 editoras, eu vou dar uma demandinar agora, mas pelo menos 1 ou 2 editoras vão abrir e vai ter mais jogo novo, o pessoal tem que ficar ligado, o pessoal da Retropunk, por exemplo, tá lançando agora no Este Corpo Mortal, que é de fora, né, e o Reino de Bundamidão. Se ninguém viu o Fast Play, eu recomendo. Cara, é hilário esse. É hilário. O que mais? A Tribo de Meru, que tá saindo pela Secular também esse ano. O Space Dragon, que eu ouvi o podcast, Big, muito bom. Me atraiu. E o que mais? A gente não chegou a falar da Jambô em relação à Tormenta, né? Mas, como sempre, todos os anos eles lançam uma porrada de coisa e o pessoal sempre compra. É febre nacional. É verdade, cara. Esquecemos completamente do Tormenta, cara. Completamente. Especial no final do podcast. Exatamente. Menção honrosa pelo conjunto da obra. Então tá bom. Mas eu acho isso. Olha, muito obrigado a todos por esse episódio do Voz da Terceira Terra. Eu não imaginava que eu conseguia gravar só 1, 2, 3, 4, 5. Aí chega no Big e fala assim 6, 7, 8, 9, 10, porque tem um monte de gente atrás no fundo, né, Big? Torcendo pela gente. Mas ó, adorei esse episódio cheio de gente. Eu espero fazer mais episódios assim. E acho que a frase do episódio foi a do Damian Rafael. Que a gente tem que comprar os jogos, apoiar os jogos não por serem nacionais, mas por serem bons, independente da língua. E se for nacional, tanto melhor. Mas não vai comprar um negócio ruim sobre, não, vamos ajudar os caras. Tem que ajudar os caras, não. Eles estão te vendendo um produto e se eles querem te vender, é melhor eles fazerem uma coisa que te agrade. Podemos usar isso para qualquer esfera do uso do dinheiro, mas acho que para os RPGs nacionais tem isso. E os RPGs nacionais ultimamente estão saindo com uma qualidade assim assustadora. Mas comprem se vocês acharem que é bom. Deixa eu ler aqui o disclaimer. Cadê o disclaimer? Disclaimer? Aqui, achei. Bom, então esse foi o episódio número 132, RPGs Nacionais, ou acho que eu vou chamar de O RPG Nacional, fica muito bonito, parecendo que é uma coisa só. E episódio 132 do Voz da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Nos intervalos entre os blocos você ouviu trechos das faixas It Smells of Leather, Born to Run e Waiting for the Rain, da banda Toxic Version, distribuídas através de licença Creative Commons no site Music Alley. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. Este episódio é trazido em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra através de um de nossos banners dessas lojas. Também temos botões de doação em nosso site, quem sabe faz ao vivo, cujos valores vão diretamente para o nosso servidor. Eu tô cego, né, cara? E você pode nos ajudar de graça também, né? Divulgando o nosso podcast para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional. Falaram comigo aqui hoje durante essa última hora e pouco, hora e 20,
Felipe Mascarenhas, o Nerdcore do Advanced Podcast da Terceira Terra. Rafael Bezerro, o Dame Rafael do Holocast, também da Terceira Terra. Rovaldo Banchieri, do Imaginalta, imaginalta.com.br. O Felipe... Não, o Felipe ainda não lançou o jogo dele. O Rafael tem o Holoblog, que é holocast.terceiraterra.com. O Imaginalta ainda tá lá, né, Rovaldo? imaginalta.com.br. Sim. Falamos também com o Rodrigo Campos, o Big, do ZoadaCast, que está no blog Cine Zoada. O endereço é zoada.com.br, Big? Tô falando besteira. Ainda sou pobre, é zinezoada.wordpress.com. cinezoada.wordpress.com. E Fabiano Sacol, Chicago, do podcast Por Baixo do Tabuleiro. Você está no blog... pbdt.blogspot.com. É isso aí. Muito obrigado a todos e boa noite. Até o próximo episódio.